fontes do Eterno. Vamos refletir nos Salmos 42, o verso 1 e o verso 2. Uma corça anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O salmista, quando descreve essa passagem, ele sabia muito o que era ser perseguido. E ele sabia o que a corça fazia quando ela estava sendo perseguida pelos seus predadores. A corça é um animal pequeno e ela necessita de estar com a sua pele umedecida. Por quê? Quando ela está com a pele muito seca, o que acontece? A corça exala um odor que facilita os seus predadores encontrá-la. Então ela precisa estar sempre com a sua pele umedecida para que os predadores não a encontrem. Então ela precisa estar sempre se banhando nas águas correntes. A corça faz isso como um instinto de sobrevivência. Mas nós, que somos animais racionais, muitas vezes nós esquecemos de correr para aquele que pode dar realmente um alívio para nós, aquele que realmente tem poder para nos livrar do nosso predador, o nosso adversário. E quantas vezes nós passamos por situações difíceis, em vez de nós corrermos para a proteção do Senhor, em vez de nós corrermos para esse Deus que é água viva, nós corremos para várias direções. Olha que interessante, queridos, a corça sabe, por instinto, que ela necessita estar sempre nessas águas correntes para poder sobreviver. Porque ela sabe que se ela não fizer isso, o seu predador vai conseguir localizá-la. E ela faz isso por instinto. Eu acho interessante que a nossa tendência, quando nós estamos passando por situações difíceis, em vez de nós corrermos para debaixo da proteção do Senhor, em vez de nós corrermos para esse esconderijo de proteção, para essas águas vivas que podem nos guardar, nos livrar, a nossa tendência é murmurar. Eu falo isso todos nós. É muito difícil, nós, em primeiro lugar, a gente pensar como conseguir refrigério, como conseguir alívio para tudo aquilo que nós estamos passando. Se nós não vigiarmos, a nossa tendência, em primeiro lugar, é murmurar, é questionar se Deus não está vendo. Olha que interessante, às vezes eu acho que é melhor a gente tivesse só instinto, né? Porque não ia ficar questionando tanto o favor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Então a corça sabe dessa necessidade, por instinto, que ela precisa dessa água para sobreviver. Queridos, quanto mais próximo nós estamos da volta de Jesus, mais o nosso predador luta contra a nossa vida, luta contra a vida dos nossos entes queridos. Por isso a importância de nós buscarmos refrigério, por isso a importância de nós estarmos debaixo da proteção do Senhor. Lá no Salmos 23, o salmista também fala: me leva às águas tranquilas. Porque Davi, como pastor, ele sabia que ele precisava conduzir as águas tranquilas. Olha que interessante, a ovelha é um animal dócil, frágil também. A corça também. Dois animais aqui frágeis diante da natureza humana, né? Diante do seu habitat. Tanto a corça como a ovelha são animais frágeis, animais que precisam das águas para sobreviver. E Deus, queridos, Deus sabe do nosso limite, pois a palavra do Senhor fala que Ele sabe que nós somos formados do pó da terra. O Senhor fala, Ele conhece a nossa natureza, assim como Ele conhece a natureza da corça, assim como Ele conhece a natureza desses dois animais tão frágeis no seu habitat natural.
o Senhor deixou para esses animais uma forma de se protegerem dos seus predadores. E nós sabemos que através de Cristo Jesus, nós sabemos que através do sangue de Jesus, que nos cobre, que nos limpa, que nos purifica, este sangue nos guarda do nosso adversário. Por isso nós precisamos ir no esconderijo desse Deus. Por isso nós precisamos do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Porque somente o sangue de Jesus para nos guardar, para nos proteger do nosso predador, daquele que quer tragar a nossa vida, daquele que quer tragar a nossa alma, queridos. Nós necessitamos. E só que quando nós estamos passando por situações difíceis, nós esquecemos que há sobre nós um sangue poderoso. Nós esquecemos que está um sangue que ele não é limitado, ele nos protege contra todas as ciladas e contra todas as armadilhas do nosso adversário, do nosso predador. Nós precisamos correr para a presença do Senhor, para que nós possamos desfrutar do alívio. Quando nós vamos ver lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim: venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Lá no Salmos 23 fala o que? Que o salmista tem que conduzir a ovelha por águas tranquilas, por pastos verdejantes, no lugar de tranquilidade, no lugar de descanso. O nosso Jesus, como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele vai nos conduzir no lugar de descanso. Queridos, não significa que nós não vamos passar por situações difíceis. Nós vamos passar, nós estamos neste mundo. E a palavra do Senhor fala que o mundo jaz no maligno. Então o adversário da nossa alma, ele vai sempre usar estratégias para nos fazer parar, para nos fazer não confiar mais nesse Deus. Eu fico pensando, quando eu leio esse trecho dos Salmos que fala que a corça suspira pelas águas. Será que nós temos suspirado pela presença de Deus? Será que nós temos suspirado por essa presença doce que vai nos livrar da situação, dessa presença que vai estar junto conosco? Eu sonho muito, sabe? E eu sei que meus sonhos são proféticos. E eu lembro que eu tive um sonho. E eu olhava assim, eu estava na beira de um rio, e eu olhava para o outro lado do rio e tinha assim um povo muito alegre, sorrindo, sabe, alegre, e dava para ouvir assim, a alegria deles do outro lado do rio. Aí eu pensei assim, isso no sonho, tá? Eu pensei assim, nossa, como eu gostaria de estar do outro lado do rio. Olha como parece que aquelas pessoas do outro lado do rio são felizes. Aí eu ouvi uma voz que falava assim para mim: entra no rio. Aí eu falava assim: não, eu não posso entrar no rio. As águas estão muito fortes, a corrente das águas estão muito violentas. E a corrente das águas pode me fazer afogar, porque eu não sei nadar. Aí aquela voz falava assim para mim: entra nas águas, porque eu estou contigo. Olha, queridos, eu ainda não conhecia Jesus. Entra nas águas porque eu estou contigo. Então não importa qual seja a violência das águas, nós precisamos estar com o Senhor nessas águas. Assim, porque Ele vai nos conduzir, Ele vai nos direcionar, porque nós precisamos de Cristo em nossa vida, nós precisamos de Jesus em nossa vida para sobrevivermos aos ataques do inimigo. Que ele quer fazer o quê? Ele quer atacar-nos, Ele quer nos tirar da presença do Senhor. Queridos, esse animal com instinto, o animal sabia, né? Vamos usar essa expressão sabia, tá bom? Que os seus predadores iam atacá-lo. Ele entrava nas águas para se proteger. Hoje, nós observamos que nós temos passado por situações difíceis, queridos, e isso está visível na humanidade.
a humanidade tem passado por situações difíceis. Às vezes eu fico olhando as pessoas assim no TikTok, no YouTube, ou no Instagram, parece que são pessoas totalmente felizes, parece que são pessoas totalmente sem nenhum problema. Essa é uma ilusão que o inimigo tenta criar para nós. E às vezes as pessoas se distraem ali com o TikTok, com o YouTube, com as redes sociais, né? Como se aquela distração nas redes sociais fosse resolver os seus problemas, porque de repente elas estão percebendo que estão sendo bem visualizadas, mas quantas pessoas que estão sendo bem visualizadas nas redes sociais, elas ainda não conhecem o refrigério que vem da água do Deus vivo. Nós necessitamos mais do que nunca ir debaixo desse refrigério, buscar do Senhor, falar: Senhor, me ajuda, não me deixe, Senhor, ficar sem o anseio da Tua presença, Senhor, não me deixa ficar sem o anseio das Tuas águas. Um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Só o Senhor que pode nos dar água viva, água que pode saciar a nossa sede, água que nos faz fortalecer. Eu não sei, por exemplo, eu gosto muito de suco natural, né? Mas por mais natural que seja o suco, ela não sacia a nossa sede. Não sacia. Você pode tomar qualquer suco, ela não sacia a sede. Se você observar, o nosso corpo precisa também ser hidratado. O nosso corpo necessita de água. Não é de chá, não é só de suco. O nosso corpo necessita de água. Para nós termos um corpo saudável, esses dias eu estava observando, se você não tem água, até o seu cérebro é afetado. Como interessante, como o nosso corpo necessita de água. Assim como o nosso corpo físico necessita de água. E às vezes a gente não para para pensar nisso, a gente acaba colocando no nosso corpo só refrigerante, só suco, e esquecemos que o nosso corpo necessita de água. Assim como o nosso corpo físico necessita de água. A nossa alma, o nosso espírito necessita do refrigério que vem de Deus. A nossa alma precisa ter anseio da presença de Deus. Eu não sei se vocês passam por essa experiência, às vezes você está com tanta sede, a gente tem o hábito de falar o quê? Que a água não tem sabor, não é isso? Mas quando você está com muita sede, a água parece que tem sabor, parece que ela tem sabor, porque ela vai saciar a tua sede. E a presença de Deus, ela vai saciar a nossa angústia, vai saciar o nosso desespero. Porque, como ele falou aqui em Mateus: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Mas se nós não vamos para Ele, se nós não ansiamos pela Sua presença, como Ele pode fazer alguma coisa por nós? Porque o Senhor, Ele não quer só saciar a nossa sede. O Senhor não quer apenas resolver as nossas dificuldades, mas Ele quer que nós possamos ter um relacionamento com Ele, que nós possamos saber que Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele é nosso Deus amoroso, Pai amoroso. Queridos, eu não sou perfeita, murmuro, quando a gente não percebe que está murmurando, mas uma das coisas que eu sempre tive muito forte dentro de mim, e eu sei que tudo isso também não vem de mim, vem de Deus, eu nunca tive dúvida da bondade, da misericórdia de Deus, desse Deus bondoso, esse Deus que está sempre disposto a nos carregar, a nos sustentar, esse Deus que fala conosco através de sonhos, porque como eu falei para vocês, eu olhava para aquelas águas e eu falava assim: mas eu não posso entrar num rio, está muito forte. E Ele falava: entra, eu estou com você. Às vezes nós não conseguimos perceber, como homens naturais, como Deus é presente constantemente conosco. Uma das promessas do Senhor lá em Mateus
eis que estou convosco todos os dias. É todos os dias, não é no sábado, não é no domingo, não é apenas quando nós estamos passando por dificuldade, todos os dias. Mas quantas vezes do dia, do ano, nós lembramos desse Deus? O dia tem 24 horas. Quantas horas no dia nós lembramos desse Deus que é soberano, desse Deus que está sempre conosco? O meu irmão, ele sempre fala uma coisa interessante. Ele sempre diz assim, quando eu penso em Deus, eu penso em nós como um formigueiro. Aí eu falei assim para ele, mas por que você fala que você pensa em nós como um formigueiro? Ele fala assim, eu imagino Deus olhando para dentro desse formigueiro e Ele está vendo todas as coisas. Ele falou assim, então eu fico pensando como nós somos tão pequenininhos diante de Deus e Deus nos enxerga ali tudo que nós estamos fazendo, meu irmão, falando sobre isso, né? Então eu sempre penso em nós, meu irmão, eu sempre penso em nós como um formigueiro. E é interessante, né? Porque Deus tem controle de todas as coisas na nossa vida. E a nossa tendência muitas vezes, acho que até a maior parte da nossa tendência é esquecer de ter anseio por estas águas que podem nos guardar e nos livrar do nosso predador. Não tem nada impossível que o sangue de Jesus não tem poder para fazer. Eu tenho um hábito, quando eu vou dormir, eu falo, Senhor, cubra-me com teu sangue. Senhor, cubra a minha família com teu sangue. Eu faço isso quando eu vou dormir. Cubra-me com teu sangue. Porque, queridos, no reino espiritual, o nosso predador sabe que há um sangue poderoso sobre a nossa vida. O nosso predador sabe que nós somos guardados por este sangue. Assim como a corça, por instinto, sabia, estou usando a palavra sabia, né? Como instinto, ela precisava dessa água para se guardar, para se proteger do seu predador. Assim, quando nós cremos em Cristo Jesus, esse sangue é poderoso para nos guardar do nosso predador, guardar a nossa vida, guardar o nosso espírito, guardar a nossa alma. E o meu desejo é que você anseie por essas águas tranquilas, para que o Senhor possa te conduzir em pastos verdejantes. Não significa que você vai ser isento, que nós seremos isentos das nossas dificuldades. Mas o importante é saber que Cristo, que o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso mediador, está conosco todos os dias, porque Ele fez essa promessa para nós. Amém? Querido Deus e amado Senhor, Pai, no nome do vosso Filho Jesus, eu oro, Pai, por cada pessoa que estará vendo esse vídeo. Sabemos, Senhor, que os tempos presentes são tempos de dificuldades, são tempos de muitas provas, Senhor, mas que cada um de nós possamos ansiar pela Tua presença. Temos certeza que quando nós estamos em Ti, quando nós buscamos o Senhor vai nos guardar, vai nos proteger do nosso predador, aquele que quer tragar a nossa vida, aquele que quer tragar a nossa alma, mas sabendo que em Ti encontraremos refrigério, encontraremos descanso, porque é o Senhor que vai nos conduzir nas águas tranquilas, é o Senhor que vai guardar a nossa vida, porque o sangue de Jesus é poderoso e não tem nada que o sangue de Jesus não possa fazer, basta nós cremos. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, eu te bendigo, eu glorifico a Ti por cada ouvinte, Senhor. Pai, derrama da Tua graça, abençoe cada pessoa e a sua família. Queridos, eu creio que Deus guarda a nossa família.
nós não sabemos quando e como será, mas que Deus pode agir sobre a nossa família sim, porque é uma promessa do Senhor, que aqueles que temem ao Senhor, o Senhor visita até 1000 gerações. E eu quero declarar e profetizar que o Senhor visitará até 1000 gerações sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.